Deixa eu colocar para gravar, porque aí vocês vão poder... Eu iniciei a gravação agora, se vocês permitirem, tá bom? E vocês vão poder assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem. Caso vocês perderem alguma coisa, vocês podem voltar e assistir de novo. Eu vou deixar um link ali, que vai ficar aberto uma semana, tá? Então, vocês clicando lá, vocês podem assistir a aula novamente. Lembrando que, Ana, eu tinha explicado aqui para a Bia. Equação de segundo grau é um assunto muito abrangente, tá? Então, assim, eu vou enxugar o máximo que eu conseguir. Eu vou explicar, assim, tudo que vocês precisam saber em uma aula só, tá? Então, para vocês complementarem os estudos, é bom vocês darem uma olhada depois no vídeo no YouTube, ver outros exercícios e tudo mais. E como eu fiz na semana passada, depois dessa explicação, eu vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem, tá bom? Eu tenho aqui no carro umas apostilas do sistema Etapa, antigas, que eu vou tirar uma fotinho para vocês dos exercícios e vou mandar para vocês resolverem, praticarem mesmo, tá? Mas é bem fácil, vocês vão ver que vai ser bem tranquilo mesmo, tá bom? E é bom vocês praticarem porque lá no próprio CTI pode ser que caia. O ano passado caiu uma questão de equação de segundo grau, tá? Que era só resolver o, o Bhaskara, basicamente, e ele tá pedindo produto das raízes, aí você ia fazer a multiplicação entre as duas. Mas vamos lá. Eu estou gravando por causa da máquina, não está conseguindo. Ela até falou alguma coisa aqui. Deixa eu só mandar de novo para ela. Pronto, mandei. Então deixa eu compartilhar a luzinha. Só um minutinho, pessoal. Aqui. Estão enxergando? Sim. Tá, então vamos lá. A minha letra não é bonita, tá? Então vocês vão ter que lutar para entender. Se não entender, vocês me perguntam. Equação do segundo grau. Ela é denotada por essa expressão aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Minha cachorra aqui no meu pé. Então vamos lá, pessoal. Lembra da equação do primeiro grau, como ela era denotada? Ela não era ax mais b? Lembra que eu tinha colocado na aula passada? O x aqui, quando não tem nada, quem que está aqui? Elevado. Que eu tinha explicado na aula passada. O 1. Ou seja, isso denota-se que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Porque é o maior expoente da variável, que no caso aqui é x. O a é quem mesmo? Coeficiente. E aí? Da aula passada. Eu sempre vou pegar um gancho da aula passada. O a ele tem um nome e o b tem um nome. Quem que é a e quem que é b? E aí, pessoal? E aí, Bia? E aí, Ana? O cara que multiplica a variável x sempre vai ser o coeficiente, numa equação do primeiro grau, tá? Sempre vai ser o coeficiente angular. O outro é o coeficiente linear. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso. Então, eu aconselho vocês, depois que vocês tiverem aula aqui, façam um resumo do que vocês entenderam, que é aquele negócio, aula dada, aula estudada, senão vocês não fixam. Tem que estar isso na cabeça. Agora aqui, pessoal, vai ser diferente. O primeiro passo de se resolver uma equação do segundo grau vai ser vocês conhecerem quem que é A, quem que é B e quem que é C. Lembrando que o sinal sempre carrega no número, tá bom? É o primeiro passo. Então, por exemplo, vamos supor aqui, 3x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a zero. Mais 6 eu vou colocar. Isso aqui é uma equação de segundo grau para vocês? Sim ou não?
do segundo grau, eu acho que é. É, É uma equação de segundo grau, por quê? Porque o maior expoente da variável é quem? o 2. O 2. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau. Beleza, já identificamos. Então, como nós identificamos se a equação é do primeiro, do segundo, do quarto, do décimo nono? Só pelo maior expoente. Se aqui, por exemplo, em vez do 2 fosse 5, isso aqui seria uma equação de qual grau? 5. Do quinto grau, de grau 5, perfeito. Mas não é o caso, né? Então tá. Aqui é uma equação de segundo grau. Se eu perguntar para vocês, eu acabei de falar para vocês, o nosso primeiro passo, e anotem, primeiro passo de resolver. Então coloca lá, passos para a resolução de equação de segundo grau. Então o primeiro passo vai ser o quê? Identificar. É a parte mais importante, pessoal. Identificar quem é o A, o B e C. Que são esses carinhas aqui, tá vendo? Quem multiplica o x ao quadrado, ou a variável ao quadrado, quem multiplica o x elevado a 1, e quem que seria a constante sem nenhum tipo de interferência da variável. Então, o primeiro passo, já anotem, já anotem. Por favor, anotem. Primeiro passo, identificar quem que é A, quem que é B e quem que é C. Anotaram? Anotem no caderno. Sim, Importantíssimo. A primeira coisa é identificar quem que é Já o não. A, quem que é o B e quem que é o C. primeiro passo. Oi, Má. Acabei de começar, Má. Então você não perdeu nada, não. Mas também eu estava gravando caso vocês precisassem, né, assistir de novo e tudo mais. Tá claro, pessoal? Então o que nós vimos até agora, só para fazer uma revisãozinha para Má aqui. Nós estamos vendo como identificar uma equação de segundo grau. Como que nós identificamos uma equação de segundo grau, pessoal? Pelo expoente ali, se tá o número 1 é do primeiro grau, se tá 2 é do segundo grau, se tá 3 é do terceiro grau. Perfeito, perfeito. Então, qual tiver o maior grau dentro da expressão é o grau da equação, certo? Beleza. Então, como o Sim, maior grau aqui é o 2, então vai ser uma equação de segundo grau. Outra coisa importantíssima que vocês não podem deixar, não pode ignorar. A equação de segundo grau, para poder identificar o A, B e o C, tem que ser igualada a quem? A zero. Então, tudo que está, vamos supor que estivesse espalhado isso daqui, você vai passar tudo para um lado só, igualar a zero. Aí vocês vão identificar o A, B e o C. Renan, como assim? Não entendi. Vamos lá. Vamos supor que isso daqui tivesse como 3x ao quadrado igual a 5x menos 6. Eu posso identificar o A, B e o C assim? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar tudo que está aqui para cá. E deixar igualado o quê? A zero. Pode ver que a expressão principal não está igualada a zero? Sim ou não? Olha tá. aqui, igualado a zero. Então a gente tem que igualar a zero para poder identificar o A, B e o C. Então o que ele tem que fazer? Passando esse 5x positivo, ele vai para cá negativo. Por isso que está menos 5x, tá vendo? Tá vendo esse Sim, 6 negativo? Ele foi para lá o quê? positivo. A regra de quando passar antes e depois da igualdade continua. Passou, troca o sinal. Tudo bem, gente? Tudo. Alguma dúvida? Até agora não. Beleza. Então, qual que é o objetivo aqui? Aplicar o primeiro passo, que é o quê? Identificar, vou até colocar aqui, ó, exemplo. Aplicar o primeiro passo. Isso daqui que eu quero que vocês façam. Só encontrar quem que é A, quem que é B e quem que é C. Essa equação de segundo grau não tem que dividir a letra de números, tem que dividir toda a conta e igualar a zero. Não tem que dividir nada, só tem que passar tudo para um lado da igualdade e deixar igual a zero. Se a gente não fez nada, não está dividido nada. A equação está apresentada assim para a gente. É mais fácil que você imagina. Eu dei essa equação assim, tá vendo? A única coisa que vocês têm que fazer aqui é identificar o A, B e o C. E quem que é o A? Vamos lá.
O A, pessoal, ele é o número que multiplica o x quadrado, ou a variável ao quadrado. Lembrando que não precisa ser necessariamente o x. Pode ser t, pode ser z, pode ser a, pode ser... Enfim, tá? Pode ser y, pode... não importa. O x, ele é tradicionalmente usado, mas não é uma regra. Tem que ser sempre o x, tá bom? Pode ser outra variável, tá? Então, quem que seria o A aqui? Nessa expressão. 3x elevado a 2. O A, ele é o número não variável. Não, é igual que a gente estava fazendo lá na equação do primeiro grau. Ele é somente o número que multiplica o x ao quadrado. Quem que é o número que multiplica o x ao quadrado aqui? 3. 3. Então, A é somente o 3. Não vem x ao quadrado junto. É só o número. Então, esse cara aqui é o A. Tudo bem? O 3 é positivo ou negativo? Positivo. Então, Positivo. ele vem como positivo. Então, deixa aqui. Agora o B. O B, pessoal, é um número que multiplica o x elevado a 1. Lembrando que não precisa colocar o 1 aqui, porque ele é o número neutro do expoente. Lembra da potência? Então, não precisa colocar. Quem que está multiplicando o x sozinho? Quem que é o B? O 5. Lembrando que o sinal vem junto. Nunca Menos esqueça. 5. Então, menos 5. Perfeito. E o C, pessoal, ele é o quê? Ele é um número sozinho. Ou seja, que não tem influência de variável. Quem que é o número sozinho que não tem influência de variável aqui? O 6. O 6. Então, o C é igual ao 6. Pronto. Esse é o primeiro passo. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não. Difícil, gente? Essa parte aqui é a parte mais importante. Por quê? A fórmula de Bhaskara, ela depende do A, ela depende do B e ela depende do C. Então, se você identificar o A, B e o C errado, você errou a conta no final. Então, a primeira parte é o quê? Identificação dos coeficientes, do A, do B e do C. Tudo bem? Vamos fazer mais... Vocês tiraram o print da tela? Sim. Então, tira. Vou fazer, então, exemplos do primeiro passo, tá? Mais uns 2 exemplos aqui para a gente praticar. Aplique o primeiro passo. Esse é o objetivo, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para baixo. Deixa eu fazer o 2 um pouco mais para lá. E o 3 aqui. Aí. Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos 5, menos 7x menos 8 igual a 0. Aqui eu tenho menos x ao quadrado igual a 3x mais 8. E aqui eu tenho menos 3x ao quadrado igual a 5x. E aqui aqui são 3 informações diferentes aí, mas que vai ser interessante para nós começarmos aí a fazer as nossas análises. Lembrando que é só para aplicar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo mesmo? Separar. Identificar Identificar quem é A, B e C. Então, encontrar os coeficientes, né? Que são A, B, C. Tudo bem? Só isso. Então, eu vou colocar aqui, ó. A, B e C. E vou, para ajudar, em vez de colocar isso daqui, já que vocês têm anotado aí, eu vou colocar a expressão geral. Qual que é a expressão geral? AX ao quadrado mais BX mais C igual a 0. O que significa isso, pessoal? Aqui vocês vão conseguir saber quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Pela expressão geral, tá? Ah, o A é o número que multiplica o x ao quadrado. O B é o número que multiplica o x. O C é o número sozinho. É isso.
Então, vamos lá. Nesse primeiro aqui, quem que é o A? O x ao quadrado. Lembrando, vou voltar a repetir. Nunca vai ser variável. O A gente x. pega o É o número. Quando não tem nada aqui, quem que está multiplicando? 1. O 1. Então, o A vai ser quem? 1. O 1. Tá claro isso, pessoal? Nunca você vai colocar, por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado. Não. Nós estamos querendo saber o número que multiplica x ao quadrado. Olha aqui. O A é igual a x ao quadrado? Olha aqui, onde eu estou pintando. O A é o carinha que está multiplicando x ao quadrado, não é? Uhum. Então, Sim. nunca vai ser a variável. Quando não tem nada, nós sabemos que tem quem? 1. Por quê? Porque 1 é um número neutro. Expliquei na última aula. Tá bom? Então, aqui vai ser 1. Agora o B. O B vai ser quem aqui? 7. Menos 7. Menos 7. Lembrando que o sinal sempre vai junto. Perfeito. Vocês já estão pegando. Gente, é até acostumar, tá? É por isso que eu estou repetindo 3 exemplos aí para vocês, né, não ter problema com isso. Agora aqui, quem que vai ser o C? O número sozinho. 8. O sinal, o O sinal. menos 8. Menos 8. Nunca esqueçam do sinal. Alguma dúvida? Acabou, aqui está feito. Alguma dúvida? Não. Não. Isso é prática, tá, pessoal? Vocês vão ter que praticar bastante. Lembrando que o ABC sempre vão ser números, não letras, tá bom? Na maioria das vezes, claro, né? Tem alguns exercícios aí que a gente pode até considerar como letra algumas coisas, mas não é sempre. Mas ser lá para frente. Bom, vamos lá agora aqui. Pergunta, isso aqui tá igual a 0? Não. Então, o que que eu vou ter que fazer? E aí, eu tenho que deixar igual a 0. Tem que passar todos antes do sinal do igual e colocar 0. Perfeito. Você está falando que você vai pegar tudo isso daqui e passar para lá, certo? Sim. Então, vou copiar o menos x ao quadrado, que é o que estava. Bom, então vamos por etapa. Vamos falar agora do 3x. Ele está positivo ou negativo? Positivo. Ele está positivo. Então, se ele está positivo... Calma aí, gente, rapidinho, ficou feio aqui. Pronto, aí. Se ele está positivo, ele vai para lá o quê? Negativo. Então, vai ficar menos 3x, certo? Certo. Perfeito. Agora, o 8. Ele está positivo ou negativo? Positivo. Então, ele vai para lá o quê? Negativo. Então, vai ficar menos 8. Como eu tirei todos daqui, vai ficar igual a... 0. Agora sim. Agora eu posso aplicar o quê? Encontrar o primeiro passo, que é encontrar o A, B e o C. Então, vou colocar o A, vou colocar o B e vou colocar o C. Bom, pergunto a vocês. Quando não tem nada aqui, quem que tá aqui? O 1. O 1. Quem que é o A, então? Já que o A é o número que multiplica o x ao quadrado. 1. 1. Pessoal, olha o sinal. Se vocês não Menos prestarem um. atenção no sinal, vocês vão errar. Anotem aí no caderno. Sempre considerar o sinal do número. Para não errar isso. Errou isso, já era a conta. Aqui é o passo mais importante. Menos 1. Agora, quem que é o B, já que o B é o número que multiplica a variável que está elevada a 1? Menos 3. Menos 3. Muito bem, isso mesmo. Vocês estão errando isso, eu vou ficar falando tanto na cabeça de vocês, vocês não vão errar. Tá. Agora aqui, quem que é o C, já que o C é o número sozinho? O menos 8. O menos 8. Menos 8. Eu coloquei propositalmente para vocês considerarem o sinal. Tá? Agora tá feito. Muito bem. Alguma dúvida? Não. Tudo bem? Sim. Tô achando que a minha cachorra ela mijou aqui no tapete, viu? Ai, Nina, sério? Mas enfim. Vamos lá. Pessoal, agora aqui, ó. Tá certo isso daqui? Tá igual a 0? Não. Não. O que nós temos que fazer, então?
passar esse 5x para lá do sinal de igual. Perfeito, perfeito. Então vai ficar menos 3x ao quadrado. Esse estava positivo ou negativo? Positivo. Então ele vai para lá o quê? Negativo. Perfeito. Então menos 5x. Agora, como não tem nada aqui, vai ficar zero. Agora Zero. tá certo? Tá. Então quem que é Certo. o A, quem que é o B e quem que é o C? Vamos lá. O A, pessoal, é o número que multiplica a variável que está ao quadrado. Quem que é a variável ao quadrado? É o x. Então, quem que é o A? Menos 3. Menos 3. Muito bem. Que bom que vocês estão considerando o sinal. O B, como a gente pode ver aqui na principal, ele é o número que multiplica o x, ou seja, a variável que está elevado a 1. Quem que é a variável que está elevada a 1? Esse cara aqui. Então, quem que é o B? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Agora nós temos o que eu queria explicar para vocês. Tem um número sozinho nessa expressão? Não. Quando não tem, a gente considera o quê? 1. Zero. Porque não tem ele. A gente consideraria um se fosse mais um, né, que tivesse aí, né? A gente está falando de uma coisa que não tem. Quando vocês não têm dinheiro, vocês têm quantos reais? Nenhum. O nenhum representa com qual número? Zero. 0. Então, quando não tem a expressão, quando não tem o A ou B ou C, você vai considerar como o quê? 0. Zero. Tá claro isso? Anotem. Alguma dúvida? Não. Não. Tudo bem? Sim. Esse é o primeiro passo de identificar. Uma pergunta: a prova do CTI é amanhã, né? Não, no domingo. Ah, é no domingo, tá bom. Posso apagar, tirar um print? Não, Pera aí peraí. um pouquinho que vou copiar. Tá bom. Me avisa quando estiver pronto. Que agora a gente vai para o segundo passo. Já Pronto. tirei print já. Tirou? Posso apagar? Pode. Pode. Então, beleza. Pessoal, se cair por um acaso, tá, meninas? É porque deu os 40 minutos. Vocês voltam no mesmo link, tá? Deixa eu ver quantos minutos tem aqui ainda. Não, tem uns 13 minutinhos ainda. Então, vamos para o segundo passo. Segundo passo. Nossa, que letra horrível. Passo. Aí. O segundo passo é o quê? Análise do discriminante. Tá? Analisar notificação de essa fórmula aqui que vocês vão anotar. Essa fórmula é importantíssima. Calma aí, deixa eu fazer um pouco menor. Ó, delta é igual P ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aqui eu já quero explicar uma coisinha para vocês.
delta maior que zero. Espera um pouquinho que eu vou copiar. Pronto. Calma aí. Calma aí, deixa eu colocar aqui em cima. Aqui, isso vocês precisam. Análise discriminante é exatamente isso daqui. A gente vai fazer uma continha através dessa fórmula, com os valores do A, B e o C que nós encontramos na etapa anterior. E nós vamos analisar se ele é maior que zero, se ele é igual a zero ou se ele é menor que zero. Se eu falar para vocês, o número menos 8 é maior, menor ou igual a zero? Menor. Menor. Se eu falar 23, é maior, menor ou igual a zero? Maior. Perfeito. Então, vocês sabem. Então, podem copiar. Essa parte aqui é muito importante, é o segundo passo, tá? Quando vocês terminarem de copiar, vocês me avisam. Ou tira o print, ou não sei. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor vai corrigir a lista de exercício que foi passada? Não, eu prefiro que vocês me mandem individualmente, eu explico para vocês se vocês têm dúvida, senão não vai dar tempo. Tá, é porque teve muita coisa que eu não consegui e eu achei melhor tentar de um jeito, mas não bate o resultado e Tá, depois que me manda individualmente, quando tiver um tempinho, olho lá antes de domingo, claro, né? tudo bem. Tá bom? Pronto, meninas? Espera só um pouquinho. Tá bom. Pronto. Então vamos lá. Pessoal, agora aqui, nós temos o segundo passo, ele é um passo bem simples também, tá? Vocês vão ver que é bem... É só agora fazer continha, mas é uma coisa também fácil de entender. Nosso primeiro passo era o quê? Identificar o A, B e o C, certo? Agora, nós vamos utilizar o A, B e o C que nós identificamos e vamos jogar nesta formulazinha aqui, ó, tá vendo? Conhecido como discriminante, teoricamente, mas popularmente conhecido como delta. Esse cara, pessoal, essa fórmula aqui, ela faz parte da fórmula de Bhaskara, tá? Ela é uma parte da fórmula de Bhaskara, mas nós estamos fazendo separados. Por quê? Porque a gente analisando esse cara aqui, a gente às vezes nem precisa continuar fazendo a fórmula de Bhaskara, porque a gente vai perder tempo. Porque o delta, que é esse cara aqui, o discriminante, ele vai dizer para vocês se tem solução ou se não tem. Então, se não tem solução, por que continuar na fórmula de Bhaskara se você vai chegar num lugar que você não vai conseguir caminhar? Então, delta, ele vai falar para você se vai ter duas soluções distintas, quando delta é maior que zero.
você vai ter uma solução ou duas soluções iguais, né? Ou uma única solução. Quando o delta for igual a zero, se o delta, no nosso segundo passo, for menor que zero, der um número negativo, a gente nem precisa continuar mais a conta. A gente fala que a solução é vazia, ou seja, não existe solução. Então, por isso que esse segundo passo é importante ser respeitado. Porque aí você não precisa ficar perdendo tempo tentando resolver uma coisa que não vai ter solução. O delta já está te falando, não tem solução, porque o número do delta deu negativo. Aí você deve estar perguntando, Renan, mas vamos lá, ó. Na equação do primeiro grau, você disse, nós vimos, né, aliás, na aula passada, que dava uma única solução, sim ou não? Sim ou não? Sim. Beleza. A equação do primeiro grau, pessoal, ele pode dar, no máximo, uma solução, porque ela é do primeiro grau. Se é do segundo grau, qual que é o máximo de soluções que pode dar? Duas. Se é do terceiro grau, qual que é o máximo de soluções que pode dar? 3. Se é do 10º grau, qual que é o máximo de soluções que podem dar? 10. 10. E assim por diante. O grau define o máximo de possibilidades de soluções de uma equação. Então, se nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau, nós podemos chegar no máximo quantas soluções? Duas. Tudo bem? Sim. Tudo bem. Alguma dúvida? Não. Um pouco. Qual a dúvida que você ficou? Eu não entendi. Eu vou pegar aquele valor que a gente fez na primeira etapa e vou Isso aí não identificar. precisa. Isso aí não precisa. Calma que a gente vai fazer um exemplo, vai ficar mais claro. Eu quero saber se vocês entenderam qual é a ideia da quantidade de soluções que pode ter uma equação. Ah, sim, isso sim. Se for de segundo grau, duas Mas é duas necessário soluções. Pode dar no duas? máximo dois, mas pode ser que tenha uma única solução. O grau Sim. define o máximo de soluções que tem naquela equação. Mas é necessário achar duas? Depois nós vamos encontrar duas ou uma. Vou fazer um exemplo de cada para vocês. Tá bom? Mas eu vou saber identificar se Por uma vai forma. ter uma solução, duas soluções. Pelo delta. Olha aqui que está escrito aí no delta. Tem a fórmula do delta. O que está escrito aí nesses 3 pontinhos? Quando o delta é menor que zero, esse cara é menor, tá? Vocês aprenderam esse sinal? Sim. Tá. Esse cara aqui é o menor. Quando o delta é menor que zero, ou seja, dá um número negativo depois que a gente jogou nessa conta, nessa fórmula aqui. Quantas soluções tem? Zero. Não tem solução. Porque ele é negativo, o delta. O delta não pode ser negativo. Mas quando o delta é maior que zero, quantas soluções vai ter? Duas. Duas o quê? Distintas. O que significa ser distintas? Duas soluções diferentes. Ou seja, tem duas soluções. Quando o delta é igual a zero, aqui, quantas soluções tem? Duas iguais ou uma única solução? Porque duas iguais, você concorda que vai ser uma única? Sim. Tá claro isso? Eu só quero que vocês entendam a teoria. A conta a gente já vai fazer. Calma. Já a gente vai fazer a conta. Mas vocês entenderam? Qual que é a ideia? Vocês identificar... Eu só estou em dúvida nessa do... Eu só estou em dúvida nessa do delta maior que zero. Delta deu maior que zero. O que você sabe, Beatriz? Que vai ter duas soluções distintas. Fim. É isso que eu quero que você saiba. É isso. Elas vão ser diferentes. Isso, tipo 1 e 3, por exemplo. Mas a gente, calma, a gente não está calculando ainda a solução. Nós estamos verificando se tem soluções. Nós não estamos querendo saber quem que é a solução. Eu só estou querendo saber se tem. Por exemplo, é a mesma coisa que você chega lá no mercado e fala: e tem salsicha? Aí a moça fala: tem. Mas aí tem. Aí você não perguntou se tem da Sadia, se tem da Perdigão, se tem da Serasa. Você está entendendo? Ela falou que tem. Então, o objetivo do delta é o quê? É saber se tem solução ou não. O delta vai te falar: tem solução? Sim, porque é maior que zero o delta. Então, não, o delta é menor que zero, então não tem solução. O delta vai falar pra gente se tem ou não tem e a quantidade de soluções que tem. Mas não vai falar quem é a solução. Entendeu, Bia? Entendi.
mais de duas soluções, como que ele vai expressar isso? Como que ele vai mostrar? Não, Quando mas tiver mais de duas. gente, o objetivo aqui não é mostrar nada. Não é mostrar quem é a solução. É só saber se tem. O segundo passo é só saber se tem solução ou não. Fim. E como que eu sei se tem ou não? Pelo valor do delta que a gente vai adquirir referente ao primeiro passo. Nós não identificamos quem que é A, quem que é B, quem que é C no primeiro passo? Sim ou não? Sim. Eu não Olha a entendi. fórmula do delta. Quem que está na fórmula do delta? O A, o B e o C, não é? Sim. Que é o mesmo que a gente identificou. Quando a gente joga esses números que nós encontramos nessa fórmula, você concorda que vai dar um número? Vai gerar um número. Sim ou não? Sim. Com o número gerado, vamos supor, o número deu 53. 53, ele está nessa primeira opção, nessa ou nessa? Na segunda opção. Na segunda opção, que é o quê? O delta maior que 0. Perfeito. Então, o que você sabe? Se o delta é maior que zero, qual que é a informação que tem do delta maior que zero? Tem duas soluções Duas distintas. soluções distintas. Acabou. É isso que eu quero que vocês saibam. Só isso. Não tem. Ok. O segundo passo é só isso. É o delta maior que zero e tem duas soluções distintas. Quando você vai parar a conta, que não tem mais como resolver, quando você chegar nesse cara aqui, ó, que é o delta menor que zero, aí você não tem nem o que fazer mais. Você para aí. Você não segue os outros passos. Entenderam? Sim. Por quê? Porque Sim. se não tem solução, por que eu vou seguir os outros passos, o terceiro que vai vir, o quarto, tudo, se não tem solução? Eu vou seguir para quê? Vocês entenderam? A gente para e fala, Sim. a solução dessa equação é vazia, não tem solução. Acabou. Por isso que é importante analisar o discriminante. O discriminante, ele não dá o valor do x ou o valor da solução. Ele vai te dizer se tem ou não solução. Fim. Tudo bem? Sim. Bora fazer um exemplo? Eu vou Bora. apagar aqui. Então, ó, exemplo segundo passo. Lembrando que o segundo passo, obrigatoriamente, vocês têm que fazer o primeiro, tá? É uma coisa que segue a outra. Então, eu já estou considerando que vocês estão bem no primeiro passo, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, meninas, se cair a conexão, tudo, voltamos para o mesmo link, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Exemplo do segundo passo. Vamos supor... Meninas, rapidinho, porque eu não sei quem que tá... Vocês esperam só um minutinho? Só um minutinho. Claro. Pronto, meninos, era a moça da Clara. Voltamos aqui. Então, vamos lá. Eu quero que vocês, ó, analise o discriminante, também conhecido como delta, tá? É a mesma coisa. Discriminante e delta é a mesma coisa. Na prova vai estar escrito delta ou vai estar escrito discriminante? Na prova, às vezes, não vai estar escrito nada. Ele está pedindo a resolução da equação. O discriminante é só um passo que você vai ter que fazer. Entendeu? Eu estou ensinando para vocês o beabá de como resolve a equação de segundo grau. Eu estou no segundo passo ainda. Para resolver uma equação de segundo grau, tem mais ou menos uns 4 passos. Entendeu? Na prova vai estar lá. Ai, Miriam chutou uma bola e fez uma parábola. Sabendo que a equação do tempo que referente à parábola é tal. Quanto tempo que durou? Você vai ter que fazer o Bhaskara e verificar o tempo. Tá entendendo? Pode estar assim. Mas a gente vai fazer exemplo lá para frente. Calma, gente. Qualquer coisa também, eu vejo se eu tenho não sei se vocês vão ter tempo, eu tento
pegar um horário aqui hoje à tarde para a gente continuar, tá? Porque eu consigo dar aula para vocês até meio-dia, entendeu? Porque eu já tenho outros alunos depois, que é o povo de vestibular e tudo mais. Mas qualquer coisa a gente arruma um horário para a gente continuar isso daqui, ou vocês complementam também no YouTube e tudo mais, vocês já vão ter uma boa base depois de hoje, tá bom? Então vamos lá. Analise o discriminante das seguintes equações. Aqui. Aqui. Eita. Então vamos lá. Vamos para A. Nós temos aqui x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Olha que bonitinho. Já deixei igual a zero para a gente não perder tempo. Tá? Então vamos primeiro para essa daqui. Qual que é o primeiro passo mesmo? Encontrar quem que é A, quem que é B e quem que é? C. C. Pergunto para vocês. Quem que é A? 1, que é o número que está aqui que a gente não precisa colocar. Então, A é 1. Muito bem. Quem que é B? Menos 5. Arrasaram. Menos 5. Muito bem. E quem que é C? 6. 6. Perfeito. Primeiro passo vocês fizeram perfeitamente. Arrasaram. Primeiro passo perfeito. Tudo bem até aí? Tudo. Vou colocar aqui, ó. Primeiro passo. Tudo bem? Sim. Tranquilo? Então tá. Segundo passo é o quê? Vou fazer aqui. Segundo passo. É analisar o discriminante. Mas para poder analisar o discriminante, eu preciso calcular o discriminante. Sim ou não? Sim. Então tá. Então, o discriminante conhecido como delta popularmente, tá? Opa. Passo. Ele é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo bem, meninas? Sim. Olha que Sim. engraçado. Nós temos todos os valores aqui. Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Então, o delta vai ser menos 5 ao quadrado, porque está B ao quadrado. Quem que é B? Sim. Menos 5, quer dizer. Muito bem. Menos 4, que é da fórmula. Tá vendo? Menos 4. Vezes quem que é A? 1. 1. Quem que é B? Desculpa, quem que é C? 6. Muito bem. Tudo bem até aí? Renan, você Sim. pode explicar de novo? Ó. Eu não entendi muito bem direito. Então vamos lá. Ô, Ana, o que aconteceu? Essa é a fórmula que eu dei para vocês. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o que eu fiz no primeiro passo e colocando na fórmula. Quem que é o B do primeiro passo? Menos 5. Menos 5. Então, no lugar do B, eu coloquei o quê? Menos 5. Tá aqui, tá vendo? Uhum. Tá. Menos 4 é da fórmula, é uma fórmula. Não fui eu que inventei. Isso aí é uma coisa lá da época dos hindus, tá? Então, só estamos aceitando. O menos 4 é da fórmula, então deixei. No lugar do A, eu coloquei quem? 1. No lugar do C, eu coloquei quem? O 6. Entendeu o que eu fiz? Uhum. Tudo bem? Uhum. Pergunto Sim. para vocês. Vocês sabem resolver isso daqui? Potenciação. Sim. O que é n ao quadrado? É n vezes n. O que é n ao cubo? É n vezes n vezes n. Ou seja, qual que é a função do expoente? Que esse cara aqui chama expoente, tá? Como a gente já estava analisando até agora. Qual que é a Falar função quantas do expoente? vezes você vai multiplicar. Por ele mesmo. Por quem? Pela base. Quem que é a base aqui? O n. Então, se eu faço, por exemplo, menos 5 ao quadrado, isso aqui não vai ser menos 5 vezes menos 5? Sim. Tudo bem, meninas? Tudo. Negativo com negativo vai ficar positivo, né? Negativo com negativo fica positivo. 5 vezes 25. tá? Alguma dúvida? Não. Não. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, essa parte aí a Mara arrasou explicando para vocês. Então, vamos lá. 25. Então, esse cara aqui já resolvemos, certo? Sim. Agora aqui, menos 4 vezes 1, mais com menos dá quanto? Menos. Menos, muito bem. 4 vezes 1, 4 vezes o 6 agora, né? Sim. Então, o delta vai ficar 25, mais com menos aqui dá quanto? Menos. Menos. 4 vezes 6 dá quanto? 24.
24. Alguma dúvida até aí, gente? O que a gente fez com 1? Isso eu não entendi. Eu só multipliquei menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1 dá quanto? 4. Menos 4, gente. Menos com mais dá quanto? Menos com mais é igual. Menos. Menos com mais dá menos. Dá menos. Toda vez que a gente for multiplicar ou dividir, a gente tem que utilizar a regra do sinal. Lembra que vocês aprenderam, acho que no 6º ou no 7º ano. Sim. Tudo bem? Entenderam por que eu sumi com 1? Porque o 1 também, gente, lembra que ele é um número neutro e não interfere em nada? Sim. Então a gente não Sim. precisa colocar algum, né? 1 vezes qualquer coisa vai dar ele mesmo. Tipo, 1 vezes 6, 6. Aí 6 vezes menos 4, menos 24. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Não. Bom, 24, Não. 25 menos 24, o delta vai ser igual a quanto? 1. Perfeito. Agora deixa eu apagar isso daqui. Não, vou deixar isso daqui só para vocês saberem da onde que eu tirei o 25 dali. Tá. Se o delta é igual a 1, agora depois que a gente calculou o delta, nós vamos fazer o quê? Analisar. Não é esse o segundo passo? O delta Sim. é maior, menor ou igual a 0? Maior. Maior. Delta, ele é maior que 0. Ou seja, quantas soluções vão ter? 2 soluções distintas. Serão 2 soluções. Distintas. Alguma dúvida, gente? Na Não. prova vai ter que escrever que serão 2 soluções distintas ou só pode colocar delta é maior que 0? Assim, deixa eu te falar. O que vocês estão aprendendo aqui é como resolver. Duvido que na prova vai estar falando para você analisar o discriminante. Isso aqui você tem que saber para fazer a prova. Tá entendendo? Como que Vai. isso poderia cair em forma de problema? Eu vou pegar, no final, eu vou pegar uma questão do ano passado sobre equação de segundo grau. Eu vou explicar tudo de equação de segundo grau. Eu vou pegar uma questão do ano passado e mostrar para vocês como que cai. Tá? Que ele deu a equação, é só resolver a equação. Ele deu um probleminha, blá, 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 mas ele deu a equação. Aí você resolve a equação, você tem o que ele precisa. Acabou. Isso aqui é um passo, é um segundo passo para resolver a equação. O que nós conseguimos descobrir aqui? Nós descobrimos o valor do delta. Quanto que vale o delta aqui? 1. Porque na fórmula de Bhaskara tem o delta. Entendeu? Tem o delta lá. Você vai ter que substituir pelo que você achou antes. Alguma dúvida? Não. Tudo Não. bem? Deixa eu perguntar. Se ali no caso fosse menos 25 e menos 24, eu iria fazer regra de sinal? Não. Regra do sinal só na multiplicação e na divisão. Se fosse menos 25 e menos 24, você está devendo 25. Você está devendo 24, no total você está devendo quanto? 49. Então isso não é. Você vai continuar sendo negativo. Porque você tem duas dívidas. O número negativo, ele representa uma dívida, ele representa a temperatura, dá para representar diversas coisas. A Você regra de ensina a sinal regra eu de faço sinal aí. quando mesmo? Multiplicação e divisão. Só. Soma ou subtração, nunca. Tá bom. Tá bom? Anotaram esse exemplo aqui? Sim. Tudo bem? Anotem esse exemplo de fato, porque no terceiro passo, que é só jogar na fórmula de Bhaskara completa, tá? A gente vai fazer o quê? Eu já vou partir daqui. Então, eu vou até salvar. Deixa eu só salvar essa imagem. Porque depois eu já posso pegar daqui mesmo, entendeu? Calma aí. Equação do segundo grau. Pronto. Alguma dúvida? Não. Não. Então, a gente vai fazer um exemplo de quando ela for igual a 0 e um exemplo de quando for menor que 0. Tudo bem? Sim. Então, deixa eu apagar. Tudo bem. Posso apagar, né?
Pode. Agora vamos fazer um exemplo. Aqui, B. Opa. B. X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Qual que é o primeiro passo mesmo? Já vou fazer um pouco mais direto, já que vocês já estão manjando. Saber quem que é A, quem que é B e quem que é C. E quem que é A mesmo? É 1. Porque não tem nada aqui, a gente sabe que é 1. Muito bem. Quem que é B? Mais 4. 4. Muito bem. Mais 4 ou 4, né? Que seria positivo do mesmo jeito. Quem que é C? 4 também. 4. Então, primeiro passo feito. Beleza? Sim. Beleza. Dúvidas? Não. Não. Beleza. E o segundo passo é para fazer o que mesmo? Calcular o delta, que é B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Anotem essa fórmula. Sempre vai ser isso? Sempre vai ser a mesma fórmula? Sempre, sempre, para sempre, por todo sempre. Tá. Tá bom? Então vamos lá. Delta vai ser igual ao quê? Quem que é B? 4. Então vai ser 4 ao quadrado, concordam? Sim. Aí o menos 4 da fórmula, vou até colocar de uma letra diferente. Quem que é A? 1. Quem que é C? 4. 4. Alguma dúvida? Não. Não. Então, 4 ao quadrado dá quanto, pessoal? Que é 4 ao quadrado 16. vai ser 4 vezes 4. Dá quanto? 16. 16. Alguma dúvida até aí? Não. Cuidado para não fazer 4 vezes 2, tá? É 8. Nunca, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, nunca façam isso. Então vamos lá, 16. Agora aqui, 1 vezes 4 dá quanto? 4. 4. Beleza, então vai ficar menos 4 vezes 4, tudo bem? Sim. Então delta vai ser igual a 16, mais, menos com mais, dá quanto? Menos. 4 vezes 4? 16. Então o delta aqui vai ser igual a quanto, pessoal? 0. 0. Olha só, o delta é igual a 0. O que a gente sabe quando o delta é igual a 0? Que é sem solução. São duas soluções iguais ou uma única solução. Delta é igual a 0, logo... Ah, é verdade. Sem solução é quando é menor, não é? Isso! Difícil, gente? Não. Percebeu que é Não. sempre a mesma coisa? Sim ou não? Sim. Tudo Sim. bem? Primeiro passo, depois já vai para o segundo passo. Tranquilamente, certo? Tudo bem? Sim. Então tá. Tiraram o print, estão copiando. Que pé que tá? Eu tirei print e depois eu vou copiar. Eu também tirei print e copiei depois. Calma aí, gente, rapidinho. Ai, gente, é porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou orientador de um aluno aqui da graduação, e aí, enfim, né? Coitado, tá mais perdido que se é tiroteio. Posso apagar? Entenderam, por exemplo, quando tudo é Pode. maior e quando é menor? Vocês viram que eu não estou calculando a solução? Eu só quero saber se tem. Sim. E qual posição que é? Bom, eu vi lá no primeiro exemplo que eu dei que tem duas soluções distintas. Perfeito, duas soluções diferentes, tá? Perfeito. Agora eu vi que só tem uma solução, ou duas iguais, que seja. Agora a gente vai fazer um exemplo quando não tem solução. E quando não tem solução, não tem passos a mais. Acabou ali. Esses dois exemplos que eu dei, ainda a gente vai ter que continuar alguns passos.
mas o outro não. Esse outro exemplo, o último exemplo que eu vou dar agora, que é de quando o delta é menor que zero, não tem solução. Acabou a conta. Acabou ali, ó. Tá. Beleza? Então vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo. Depois, quando vocês forem complementar os estudos de vocês, vendo vídeo no YouTube e tudo mais, vai ficar muito mais fácil. Porque vocês agora já estão sabendo mais ou menos como funciona a parada. Entendeu? Então vamos lá. C. Aqui, pessoal, vamos lá. Já coloquei igual a zero para facilitar a nossa vida. Quem quer A, quem quer B e quem quer C? A é 3. Perfeito. E o B? É 1. Menos 1. Menos 1. Quando não tem nada aqui, a gente sabe que é o 1. Logo, tem o menos na frente, menos 1. Quem quer C? 4. 4. Alguma dúvida? Deixa eu Não. fazer uma pergunta. Pode Se o fazer. resultado fosse outro número além do zero, o que eu faria? Ainda a gente não aprendeu isso. A gente Não, está mas aprendendo somente a analisar se tem ou não resultado. O que vocês vão aprender, o que você faria é no terceiro passo. Eu sei que vocês estão na ansiedade de encontrar o valor. Calma, gente. Eu estou explicando pausadamente, passo a passo, o que vocês têm que fazer para chegar no valor. A gente está no segundo passo. É no terceiro passo que a gente vai ver, ô Maria. tá. Calma, tá bom? É a Maria que perguntou? A Beatriz, não sei. A Maria. Ah, tá. Até agora nós estamos vendo se tem ou não solução. Beleza? Porque sabe o que é? Sabe por que eu estou ensinando dessa forma, pessoal? Porque vamos supor, se vocês chegarem numa situação que não tem solução, por que eu já vou explicar de uma forma direta para vocês ficarem perdendo tempo? Entendeu? Entendi. Primeiro analisa o discriminante, o delta, e vê. Se tem solução, continua os passos. Se não tem, para. É isso que vocês têm, que eu quero que vocês entendam. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo, ok. Agora vamos lá. Segundo passo, analisar quem? O discriminante, que é essa fórmula que a gente está cansado de ver já, que é a mesma, tá vendo? Sim. Então vamos lá. Quem que vai ser delta vai ser igual? Quem que vai ser o B? Menos 1. Professor, mas por que você não coloca menos 1 ao quadrado? Porque como tá menos, a gente coloca em parênteses, tá, pessoal? Para não confundir, tá bom? Tá. Calma aí. Eita. Menos 4 vezes... Quem que é A? 3. Quem que é C? 4. 4. Muito bem. Bom, menos 1 ao quadrado é o quê? Menos 1 vezes menos 1, certo? Sim. Menos com menos, Mais. 1 vezes 1, 1. tudo bem? Sim. Então, o delta vai ser igual a 1. Agora, vamos aqui. 4 vezes 3 dá quanto? 12. 12. Então, eu vou ter menos 4 vezes 12. Tudo bem? Sim. Bom, menos com mais? Menos. Menos. 4 vezes 12 dá quanto? Pode fazer assim, pessoal. Não tem problema não. Lá no CTI vocês vão ter que fazer aqui. 48. 48. Muito bem. Bom, 1 menos 48 dá quanto? 47. Tem R$1. O menos não está na frente do 48, então eu estou devendo 48. Então isso daqui vai ser menos 47. Tudo bem? Sim. Tudo bem. Alguma dúvida? Alguma dúvida, Não. Nicolas? Na resolução? Nossa, gente, calma. Não. Aqui, pronto. Ou seja, o delta deu negativo, não deu? Ele é maior, menor ou igual a zero? Nossa. Menor que 0. Menor que zero. Ou seja, delta é menor que zero. Logo, não existe... Ai, caramba. Não existe solução.
ou vocês vão também poder colocar solução vazia. Que é essa forma aí. Acabou aqui, não existe solução. Vou continuar? Não. Acabou aqui. Dúvidas? Não, Não. Tudo bem? tudo. Vamos lá. Vou explicar agora o terceiro e último passo para vocês. Só vou para o terceiro passo quando o delta é maior ou igual a zero. Quando o delta é menor, que nem esse último exemplo que eu dei, não vai para o terceiro passo, você para no segundo. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Não? Não. Vocês estão copiando? Posso apagar ou vocês estão tirando print? Tirando print. Tá. Pronto. Beleza. Então, apagando aqui. Não salvar. Então, vamos aqui. Opa, pessoal. Vou colocar aqui embaixo. Terceiro. Opa. Essa é a fórmula de Bhaskara, pessoal. Meu Deus do céu. É muito fácil. É muito fácil. Por que é muito fácil? Qual que é o primeiro passo? Encontrar A, B e C. Tá vendo o B aqui? É o mesmo que vocês encontraram lá no primeiro passo, não é? Tá vendo o A aqui? É o mesmo que vocês encontraram no primeiro passo. O delta é o que vocês calcularam depois. É só jogar aqui. Acabou. Só isso. Que nem É lembra? só colocar os valores aí dentro? Acabou. Só. O que que é esse mais e menos aqui? É isso que vocês podem estar confundindo. Isso daqui é a mesma coisa que o x1. Por que x1? Porque quer dizer que vão ter duas raízes. Lembra da análise do discriminante? O x1 vai ser o quê? Mesma fórmula. Menos b, mas você vai pegar o mais, ó. Mais, vou colocar até de preto aqui, para vocês verem. Mais. Opa. Vou botar vermelho. Raiz de delta dividido por 2 vezes A. O x2 vai ser o quê? O menos. Porque tá vendo que tem mais e menos? Então vai ser menos B menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Olha que fantástico. Esse cara aqui e esse cara aqui. Esse mais ou menos aqui, eu estou desmembrando a fórmula em dois. No x1 e x2, ou seja, primeira raiz, que o resultado chama raiz, tá, pessoal? E segunda. Opa. Tem essas duas, digamos assim, fórmula por causa por ser segunda, ter duas opções de resolução. Sim.
Entendi. Ou seja, vamos lá. Delta maior que zero. Não deu delta maior que zero? Anotem isso, tirem print disso e deixa perto de vocês para vocês olharem. Tá? Deixa próximo. Essa aqui é a fórmula principal. Aqui eu só abri ela, tá? Eu só abri ela por quê? Porque esse, tá vendo esse mais e menos que tá aqui, ó? Esse daqui é do mais, esse daqui é do menos. Tá vendo? E se não tivesse esse mais e menos, tivesse só mais ou só A menos? fórmula já é pronta, ô Má. A fórmula é pronta. Não existe a possibilidade de não ter. Ah, sim. É a fórmula. Enfim, a gente só segue ela. Tudo bem? Não tem. Essa aqui já é uma fórmula demonstrada que dá certo e tudo mais. Tá. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo. Lembra aquele primeiro exemplo que a gente fez? Lembram? Sim. Sim. Então vamos lá. Anotar a fórmula, né? Sim. Então tá. Então vamos pegar o nosso primeiro exemplo aqui, que eu até salvei. Deixa eu só pegar ele aqui. Vou colocar aqui para a gente brincar um pouco. Aqui, ó. Lembra esse exemplo aqui? A gente acabou de fazer. Estão lembradas? Nós fizemos o primeiro passo, depois fizemos o segundo, tá? Encontramos o delta, tá vendo? Sim. Agora, esse iria para o terceiro passo, não iria? Porque o delta é maior que zero, certo? Certo. Então vamos fazer nesse espaço aqui. Eu vou apagar aqui, tá? Então aqui eu já vou colocar terceiro passo. Tudo bem? Sim. Tudo bem. Aqui, deixa eu apagar aqui, porque vocês já descobriram por que é 25, né, e tudo mais. Então tá, o objetivo não é encontrar o valor do x, que nem a gente fazia na equação do primeiro grau. Aí eu sei que o x ele é calculado como? Menos b, que nem vocês anotaram aí, mais ou menos raiz de delta, dividido, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Sim ou não? Sim. Sim. Bom, jogando na fórmula, vamos lá, vamos jogar na fórmula. Quanto que vale o b? O B vale menos 5. Então, tá vendo que esse menos é da fórmula? Então vai Sim. ter menos da fórmula. E quanto que vale o b? Menos Menos 5. 5. Percebeu que ficou menos menos 5? Sim. Porque esse menos é o da fórmula. Fórmula. E o b também é negativo, então ficou menos e menos. Beleza. Mais ou menos raiz de delta. Quanto que vale o delta que a gente calculou? 1. Olha só, que difícil. Vezes 2 vezes a. Quanto que vale o a que nós temos ali? 1. 1. Alguma dúvida no que eu fiz? Não. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Tá vendo que tá menos menos 5 ali? Quem Sim. tá aqui quando não tem nada? 1. 1. Quando tá no parênteses, não é uma multiplicação? É. Menos Sim. com menos dá quanto? Mais. 1 vezes 5? 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Ah, Renan, mas não é uma subtração? Por que você está fazendo regra adicional? Não era só na multiplicação e divisão? Isso daqui é uma multiplicação. Do menos 1 vezes menos 5. Então, aqui eu vou fazer a regra do sinal. Menos com menos dá quanto? Mais. Você vai dar mais? 5. Alguma dúvida? Não. Não. Mais ou menos. Quanto que é raiz de 1? 1. Sabe o que é raiz? Aprenderam raiz já? Já. Sim. Raiz, pessoal, é um número vezes ele mesmo que dá o valor. Por que raiz de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 dá? 4. 4. Então, quem vezes quem que dá 1? 1. Então, raiz de 1 é quanto? 1. 1. Alguma dúvida? Não. Dividido por 2 vezes 1 dá quanto? 2. Ou seja, deixa eu fazer uma linha aqui para vocês não confundirem. Nossa, minha linha tá bem... Ah, também minha lousa tá tudo torta. Gente, o que tá acontecendo? Aí, pronto. Vamos lá. Deixa eu fazer uma setinha aqui. O que nós temos aqui, então? 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Lembra que eu falei para vocês que dá esse mais ou menos aqui, o mais seria o x1 e o menos seria x2? Sim. Então aqui vai ser o quê? X, eu vou chamar de x1.
5 mais 1 dividido por 2, tudo bem? Uhum. E o x2 vai ser o quê? 5 menos 1. Um tem o mais, o outro tem o... Menos. Menos. Alguma dúvida? Não. Não. 5 mais 1 dá quanto? 6. Dividido por 2 dá quanto? 3. Olha a raiz aqui, acabamos de achar o valor do x1. Agora aqui, quanto que é 5 menos 1? 4. Opa. Dividido por 2, que dá quanto? 2. 2. Pronto, pessoal, vocês encontraram e acabaram de resolver o Bhaskara. Difícil? Não. Não. Esse é o famoso Bhaskara. É só isso. Alguma dúvida? Ou seja, Não. a gente sempre coloca como x1, pessoal, o valor menor. Então, o valor menor, no caso aqui, é 2 ou 3? 2. 2. O 2. Então, vamos colocar como aqui como x2 e aqui como x1. Não tem problema, tá? Isso aí é só nomenclatura. Então, o x1 é igual a 2 e o x2 é igual a... 3. Pronto, duas soluções. Aí, a gente não viu que eram duas soluções distintas? Olha aqui. Sim. O 2 é diferente de 3, não é? É. Acabamos de provar. Ah, Só isso. Difícil? não. Tudo bem? Não é difícil, mas é muito longo, né? É. É longo porque eu Realmente. expliquei muito passo a passo. Eu fiz o beabá com vocês. Eu expliquei o que é o primeiro passo e o que vocês têm que fazer. Eu expliquei o segundo passo e todas as análises. Agora o terceiro passo é só jogar na fórmula. Vocês Eu vão espero que ter seja fácil assim, sem auxílio também. Também tem que espero. praticar, gente. Vocês têm que praticar. O que eu expliquei aqui é 50% do entendimento. Se vocês não sentarem e fizerem os exercícios, vocês não vão conseguir fazer depois. Tá? Vocês têm que estudar. O que o professor faz é dar 50% da ferramenta para vocês. O que vocês vão fazer na sequência é com vocês. E já digo, quem vai prestar CTI, e caso entrar, o CTI, aula dada, aula estudada. Eles consomem o couro de vocês lá. Meu Tá? Deus. Medo de agora tá entendendo e na hora de estudar não entender mais nada. É mesmo. Em casa, conseguir chegar na prova e errar. Tá, É mas tipo o que assim, você estuda vocês em têm que casa e pra fazer? fazer a prova você esquece tudo. Presta atenção. A Exato. aula que eu estou dando agora está gravada. Ah, eu me perdi. O que eu faço daqui mesmo? Você volta na minha aula lá, olha o exemplo que eu dei e veja os passos. Eu fui muito passo a passo explicando o que tem que fazer. Eu expliquei. Renan salvou nossa vida. Oi? Renan salvou nossa vida. Bom, vocês Sim. são as únicas 3 alunas do nono ano, de todos os nono anos que tem ali no Kaique, que sabem Bhaskara. Então, vocês já são bem privilegiados. Então, usem isso a favor de vocês. Eu vou fazer mais um exemplo, tá? Mais um exemplo e o exemplo do CTI. Tá? Tá bom. Vou fazer Agora em mais um forma exemplo. de problema? Isso. Do CTI é um exercício que eles cobraram ano passado. Que foi Tá. disso daqui. Que eu acabei de explicar. Ô, Renan, tipo, eu tirei pra poder estudar como base do que vai passar no CTI. Então, eu imprimi eu imprimi 3 provas que eles já passaram. Eu imprimi a prova de 2017, 2019 e do ano passado. As contas que ele passa é tipo, primeiro ensino médio, mano, as contas que ele passa, entendeu? Não, Eu tenho gente, impressa, mas são as não. provas de TEC. Ó, Não, eu tenho de CTI, todas. deixa eu falar uma coisa 2017, pra 19 e 20. Estou estudando elas todas. falar, e presta atenção, isso que eu vou falar não é para desanimar, é até para encorajar vocês. Se eu comparar, por exemplo, o meu nono ano dos colégios que eu dou aula em 3 nono ano. Do Colégio Objetivo, do Colégio do Sistema Etapa, que é o Atena aí, e do Tesla, que seria o antigo Coolidge. É diferente. Porque ali é diferente da realidade que vocês têm, o que eu tive também. Como eu falei para vocês, eu estudei no Kaique. O Kaique é uma baita escola. A professora Mara é uma baita professora. Mas o problema não é os professores. O problema
é a escola pública, que não tem todo o amparato do governo que deveria ter, que o governo não dá todo o auxílio na parte social. Então, assim, tem vários fatores que fazem com que a escola pública não tenha o mesmo rendimento das escolas particulares. Então, assim, eu vejo uma diferença enorme. Eu não estou falando que vocês são mais fracas que os meus alunos, mas que vocês não tiveram as mesmas oportunidades que os meus alunos têm. Você está entendendo? Mas isso não Sim. quer dizer que vocês não consigam chegar. Vão ter que estudar só um pouquinho mais, tá? Como eu estudei. Um pouquinho mais, aí vocês conseguem chegar, aí vocês conseguem, e se Deus quiser, até mais do que longe que eu cheguei. Mas vocês têm que entender, vocês são desprivilegiadas nessa parte. Porque, infelizmente, a escola pública não está tendo rendimento. E não é por causa dos professores, é por causa da cultura, da sociedade, da parte social, enfim, várias outras coisas, fatores que influenciam. Mas o CAIC também, por outro lado, o CAIC é uma das melhores escolas públicas que tem. Então, vocês vão concorrer com alunos da escola pública que estão no mesmo barco que vocês. Vocês vão concorrer com o povo do Estela, vocês vão concorrer com o povo do Esbrícia. Então, assim, vocês têm uma gama de professores muito bons. Lúcia, Rosimara. Eu amo a Maria Cíntia, estou falando da minha área, tá? A minha base em matemática foi preparada por Cíntia e Mara. E eu fui muito bem preparado. E depois, né, pelo Jorge no Esbrícia. Eu fui muito bem preparado na matemática e matemática nunca foi meu problema em tudo que eu fiz na minha vida. Graças a Deus. Então você já tem um bom amparado. O problema é que veio essa pandemia e deu uma rasteira na gente, né? Mas pensa, todo mundo levou a rasteira, inclusive os concorrentes que vocês vão concorrer lá. Então, assim, calma, vai dar certo. Tipo, mais ou menos alguma coisa a gente tem igual. Todo mundo estava em pandemia. Todo mundo estava em pandemia e outra. Teve gente que não teve essas aulas que vocês tiveram, tá? Vocês sentam, leia as questões com muita clareza. Tem umas coisas que é muito óbvia lá. A VUNESP é muito do óbvio, então vocês colocam o óbvio mesmo, não tem pegadinha. Tá? Leia as questões de matemática com muito cuidado, que vai dar tudo certo. Vocês vão ver. Vai dar tudo certo. No português, eu até foi consigo matemática, me virar. então. No português a gente até consegue se virar, mas matemática a gente tem que provar e fazer conta. Isso que não realmente, dá certo. porque português e ciências naturais a gente sabe que a professora Norma, a professora Lúcia, mas matemática que é complicado, porque esse ano a gente já não teve aula, então a gente vai fazer uma prova que a gente nem sabia. Gente, mas entendam, não vai cair só coisa do 9º ano, vai cair coisa do 6º ano pra frente. Ah, aí que piorou. No 6º ano, minha professora mais faltava do que ia, principalmente de história. Aí, tipo, chega lá pro ensino médio, é complicado. Não, gente, é complicado, mas pensam. Esses problemas que acontecem na escola pública, não é só vocês que passam, tá? Não é só vocês que passam. E entendam também, teve outros alunos que estão na mesma barca. Gente, eu acho que foi física mesmo, física no ensino médio, eu nem tive direito, tive que aprender física na universidade. E hoje eu tô me formando em física também. Então, assim, calma que vai dar tudo certo. Leia com atenção. Que eu falei para vocês. Tem coisas que infelizmente passou, mas tem coisas que vocês sabem, sabe? Tem que estudar. Vocês têm que sentar agora a bunda aí na cadeira e estudar. Não adianta, você tem que pegar e fazer exercício. Eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios, umas fotos de exercícios para vocês praticarem e pratiquem. Entendeu? Não deixa para depois. Sabe? Pratiquem e quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que vai ser bem de boa. Deixa eu fazer aqui o exemplo, senão não vai dar tempo. Vamos lá, então, para o exemplo. X ao quadrado. Encontre as possíveis raízes. Raiz. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 6x mais 9. Igual a 0. Bom, pessoal, qual que é o primeiro passo? Descobrir quem é A, B e C. Então, quem que é A? 1. 1. Se tivesse menos aqui, seria o quê? Menos 1. Beleza. Então, eles já estão craques nisso. Ótimo. 1. Quem que é C? Desculpa, quem que é B? 6. 6. Quem que é C? 9. Perfeito, já tem aqui. Primeiro passo, ok, né? Sim. Segundo passo. B Ao quadrado, elevado ao quadrado, 4 vezes A vezes C. Perfeito.
Jogando discriminante, quem quer B? 6. 6. 6 ao quadrado menos 4, quem quer A? 1. Quem quer C? 9. 9. Perfeito. Então, 6 ao quadrado dá quanto? 36. 36, perfeito. Então, 36. Bom, 9 vezes 1, 9. 9. Então, menos 4 vezes 9, né? Menos com mais. Menos. 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 Nossa, eu tinha 4 vezes 9 dá quanto? 36. 36 menos 36 dá quanto? 0. 0. Ou seja, o delta é igual a zero. O que nós sabemos? Que não precisa continuar, que é sem solução. Não, são soluções iguais ou Só a gente só para quando der negativo. Aqui, Verdade. leia Isso o que eu terceiro confundo, passo. o 0 com o negativo. Não, isso não pode confundir. Leia o terceiro passo. Vocês só vão para o terceiro passo quando delta é igual a zero ou quando delta é maior que zero. Nesse caso, a gente está nesse passo aqui, ó. Então, a gente vai para o terceiro passo, sim. Beleza? Tá. Ok. Então, tá. Então, a gente sabe que são duas soluções iguais ou uma única solução. Vou colocar única solução, tá bom? Nossa, escrevi solução. Aqui. Então, vamos lá. Terceiro passo agora. Deixa eu colocar aqui, ó. Terceiro passo. O que a gente sabe? Que é menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A, não é? Isso. Então, vamos substituir. Quem quer B? Então, menos. Quem quer B? 6. 6. 6 mais ou menos raiz de quanto? Quanto que é o delta? 0. 0. 0. Dividido por 2 vezes quanto que é o A? 1. 1. Então, menos 6 dividido... Opa, mais ou menos... Quanto que é a raiz de 0? 0. 0. 0. Dividido por 2 vezes 1? 2. 2. Bom, mais ou menos 0, a gente sabe o quê? Que o 0 mais 6 vai dar 6. Vai dividir por 2, vai dar 3. Ó, aí o sinal. Então, vamos lá. O que nós temos? Independente se é mais ou menos 0, isso vai interferir em alguma coisa? Não. Não. Pode separar. Menos 6 mais 0 dividido por 2, o do x1, né? E menos 6 menos 0 dividido por 2. O mais ou menos 0 não vai interferir em nada. Você percebeu que vai dar o mesmo resultado? Sim. Então, a gente pode fazer direto, não pode? Então, não, eu vou fazer separado para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Então, x1 e x2. Então, menos 6 menos 0 dividido por 2, menos 6 mais 0 dividido por 2. Então, vamos lá. Menos 6 menos 0 dá menos 6, não dá? Estou devendo 6. Dá Depois estou devendo 0, continuo devendo? 6. Perfeito. Estou devendo 6, mas eu tenho 0, continuo devendo? 6. Bom, lembra que a regra do sinal a gente faz na multiplicação e na divisão? Sim. Então, menos com mais? Menos. Menos. 6 dividido por 2? Menos 3. E aqui? Mesma coisa. Mesma coisa. Duas soluções iguais, ou uma única solução, que a gente sabe que vai ser menos 3. Ali na divisão, aqui na divisão não iria mudar o sinal? Não iria ficar mais? Não, Menos, a gente está menos, utilizando regra do sinal, não é mudando de igualdade. Regra do sinal é o quê? Ó, vou colocar aqui a regra do sinal para vocês. Mais com mais é mais, menos com menos é mais. Ah, tá. É do 6 e o 2. Eu tava vendo o 6 e o 6. Não. Isso aqui são coisas diferentes, tá? Ó, eu tô fazendo separado. Que é o x1 e x2. Eu tô separando esse mais e menos aqui, ó. Entendi. Então, no final de tudo, x elevado ao quadrado mais 6x mais 9 é igual a menos 3? Quase. Vamos lá. O que nós encontramos? O que está escrito aqui? Calma aí, gente. Aqui. O que está escrito aqui? Uma equação, certo? Sim. Eu tô falando que essa equação, ela na verdade é igual a quanto? 0. A 0. Para ela ser igual a 0, eu tenho que substituir o menos 3.
Quando eu substituo o menos 3 no lugar do x, essa solução vai ser o quê? 0. Zero. Então, o objetivo, anotem, o objetivo de encontrar a raiz é o número que zera a equação. Então, anotem aí. Raiz, que seria o x, tá? É o número que zera a expressão, que zera a equação. Raiz, que é o x, é o número que zera a equação. Eu não tenho espaço para escrever a equação ali. Então, você escreve aí, a equação. Anotaram? Sim. Deixa eu agora procurar a prova do CTI, que eu não lembro onde está. Deixa eu procurar ela aqui. Prova CTI 2019. Ver se eu acho aqui. Nossa, não é 2017 que eu quero ver. Acho que é esse, gente. Só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. 2020, caderno de questões, achei. Tá, deixa eu pegar só a questão para vocês. Eu comentei, vou jogar ali e vou fazer com vocês. Aqui. Não, aqui vai estar bem de boa. Uma questão que caiu. Claro, gente, caiu várias outras questões, tá? E também a gente não teve muito tempo de abordar todas as questões, mas vocês já tiraram um print do que eu fiz aí, né? Já. Sim. Ah, pega a ponta. Olha, questão 25 do ano passado. Deixa eu só apagar aqui vocês. Tirei um print. A gente tem espaço. Aqui. Vou ler com vocês, ó. Um professor de matemática pediu para os seus alunos resolverem a seguinte equação. Olha, não é muito parecido com o que a gente estava fazendo até agora? É. Então tá. Após resolver corretamente a equação, Pedro percebeu que as raízes... O que é raiz? X1 e O X2. resultado. Isso, raízes seria o quê? X1 e X2, que é aquilo que a gente descobre, né? Sim. Percebeu que as raízes dela eram iguais às idades de seus dois irmãos mais novos, André e Caio. Sabendo que André é mais velho do que Caio, a idade de Caio é... Ou seja, as duas raízes vai dar o quê? As duas idades do irmão. O número maior vai ser o quê? A idade de André. O menor vai ser de quem? Do Caio. Do Caio. Caio. Então é só encontrar as raízes e falar qual que é a raiz menor. Difícil? Não. Então o que a gente vai fazer? O que a gente acabou de aprender. Então vamos lá. X ao quadrado menos 16x mais 63 igual a quanto que está ali? 0. Zero. Então qual que é o primeiro passo? Achar A, B e C. A, B e C. Muito bem. Então vai ficar A, B e C. Quem que é A, quem que é B, quem que é C? A é o 1, Muito bem. B é menos 16, 6, Perfeito. E o C? 63. Até aí, tudo bem? Primeiro passo que eu ensinei para vocês. Feito. Sim. Segundo passo. Analisar quem? Apesar, Discriminante. pessoal, apesar que ele já falou que vão ter duas raízes. A gente já sabe que o delta é maior que zero, né? Se são duas raízes,
O André e o Caio não têm a mesma idade. Então, são duas raízes distintas. Você concorda que esse cara vai ser diferente desse? Sim. Sim. Então, a gente já sabe. Mas vamos resolver por resolver, né? Então, vamos lá. A gente tem que resolver o delta, né? Porque faz parte da conta. Então, vamos lá. Como que fica o b ao quadrado? Não fica menos 16 ao quadrado? Sim. Fica. Menos 4, que é da fórmula, vezes quem que é o A? 1. Quem que é o C? 63. É que esses números são maiores, tá, pessoal? Mas não quer dizer que seja difícil. Vamos lá. Menos 16 ao quadrado é a mesma coisa que menos 16 vezes menos 16. Sim ou não? Sim. Menos com menos? Mais. Então, a gente vai ter 16 vezes 16. Podemos fazer aqui, não podemos? 6 vezes Sim. 6? 36. Sobre 3. 6 vezes 1? 6. Mais 6. 3, 9. Vocês sabem fazer isso, né? Sim. Então tá. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando aqui, dá quanto? 6. Aqui dá 2 15, né? 0, 6. Sobe 1. 256. Tudo bem? Tudo bem. Então, menos 16 ao quadrado vai dar 256. Alguma dúvida? Não. Não. Tudo bem, gente? Lembra que a gente estava fazendo com 4, com 5. Tudo bem, é só o 16. A gente faz aí que a mão sem problema algum. Então tá. Vocês querem tirar um print do que eu fiz aqui? Eu já Pode tirei. ser. Ah, tá. Depois vocês compartilham os prints, então, qualquer coisa. Uhum. Então vamos lá. Então, deixa eu só apagar aqui para 256. Deixa eu só apagar aqui, então, para a gente ter mais espaço, tá? Agora, bom, 63 vezes 1 dá quanto? Vai 63. ficar 4 vezes 63, tudo bem? Sim. Bom, agora vamos lá. Menos com mais. Menos. Menos. 4 vezes 63, então vamos lá. 63 vezes 4. 4 vezes 3, 12. sobe 1 aqui. 4 vezes 6, 24. mais 1. Não. 25. 25. Tudo bem, é isso mesmo. Então tá. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem. Alguma dúvida? Não. 252. 2. Tiraram o print do que eu fiz aqui? Não, pera um pouquinho. E aí? Pronto. Qualquer coisa vocês compartilhem os prints. Bom, então o delta aqui vai ser igual a quanto? Igual a 4. 256 menos 252. Sobra 6 menos 4. 2, 4. Aqui 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 4. Certo? Sim. Então tá. Sim. Olha que bonitinho, gente. Delta igual a 4. Um número bem bonito. Agora, esse é o segundo passo. O que a gente sabe, então, que tem duas soluções Diferentes. diferentes ou distintas. Pode ser. Dúvidas? Não. Não. Perfeito. Vocês veem que é exatamente o que nós acabamos de aprender, né? Então, vamos lá. Terceiro passo, que é o quê? Jogar na fórmula de Bhaskara. Pergunto. Quem que é? O menos do B. Quem que é B? Menos 16. 16. Então, fica menos 16. O menos da fórmula, tá vendo? E o Sim. menos do B, que o B é negativo. Tudo bem? Sim. Mais ou menos raiz de quanto? De 1. 4. Não, é de 4. 4. Que é o que a gente acabou de calcular. O delta aqui, gente, ó. Olha aqui, isso aqui é o delta, tá? Tudo bem? Sim. Tudo bem. Dividido por quanto? 2 vezes. Quem que é o A? É 1. 1. Agora vamos arrumar essa expressão. Vou fazer agora de outra cor aqui. Bom, menos com menos aqui vai ficar quanto? Mais 16. Mais ou menos. Quanto que é a raiz de 4? 2. 2. Muito bem. Dividido por 2 vezes 2. 2. 2. Então dá pra gente já separar em 2 aqui, não dá? Sim. Dá. Vai ser o quê? 16 menos... Mais. Menos ou mais, tanto faz, tá? Vai colocar o mais, então. Dividido por 2. Que dá quanto? 16 mais 2 dá quanto?
18. 18 dividido por 2 dá quanto? 9. Vou colocar até de vermelho. 9. Beleza? Agora vamos para o Sim. próximo. X2 vai ser 16 menos 2. dividido por 2. 2. Que vai ser quanto? 14. dividido por 2, que dá quanto? 7. 7. 7. O que ele pediu no exercício? A idade de Caio. Que sabendo, já que o André o André é mais velho, tá vendo? Sim. Sim. O André tem quantos anos? 9. Então o Caio 9. tem consequentemente quanto? 7. Tá bom. Logo é a alternativa B. B. Difícil, gente? Não. Tudo bem? Sim. Tudo. Tranquilo, né? Bom, vocês viram que equação de segundo grau não é um bicho de 7 cabeças. É sempre a mesma coisa, vocês perceberam? Primeiro passo, Sim. segundo passo. Se o segundo passo é igual, o delta é igual ou maior que zero, vai para o terceiro passo. Se é menor que zero, já para ali. É isso que eu quero que vocês façam. A gente teve uma aula, 1h40 de aula. Eu consegui explicar para vocês os 3 principais passos de equação do segundo grau. Agora é com vocês. Lembrando que quando não tem um A e quando não tem o B, quando tem o B ou o C da expressão, é igual a zero, lembra? Vamos supor, Sim. x² menos 25 igual a zero. Tem o B aqui nessa expressão? O número que multiplica o x? Não. Então o B vai ser igual a 0. zero. Vamos pegar uma Eu outra. confundo, eu ia falar 1. x² menos 25x igual a zero. Tem o C aqui nessa expressão? Não. Então, C é Não. igual a zero. Isso que eu tinha explicado. Só para um lembretinho aí para vocês. Beleza, menino? A equação de terceiro grau, a Bhaskara sozinha, não cai. Terceiro grau não cai. O Bhaskara é uma ferramenta para você fazer a questão. Você poderia resolver por outras formas. Ele não pediu por Bhaskara aí. Mas eu estou te Você ensinando. vai mandar exercícios? Vou. Tá bom. Tá bom? Pra E vocês posso te treinar. mandar a foto de ontem, né? Vocês podem. A única diferença é que talvez eu não tenha muito tempo para responder. Que nem eu falei para vocês, gente, eu estou no doutorado e estou terminando a segunda graduação. Eu estou por aqui. Mas quando eu tiver um tempinho, eu respondo. Tá bom. Ok, sem problemas. Tá bom? Vou Tá bom. colocar no Drive essa aula aqui que eu estou dando para vocês que eu gravei. Caso vocês precisarem, vocês voltem e assistem ela de novo, qualquer coisa. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Alguma dúvida sobre o que a gente viu? Não. Não, Então tá bom. Obrigado, meninas. Boa sorte para vocês. eu que Vai dar tudo agradeço. certo, tá bom? Tá, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.